Olha que balanço, começando amanhã, despertando com Dharma, segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Bom dia, Carolina. Olha aí que musiquinha. Bom dia, Ângela. Deliciosamente, Fernanda Abreu. Bom dia, Isis. Hoje à noite nos encontraremos, então. Bom dia, Mauro. Como é que tá por aí? Que delícia de semana que a gente passou perto de ti. Bom dia, Cris. Eliana, como vai? Eliana, a gente se encontra hoje à noite também, né? Olha só. Ana Tereza, hoje é o dia que começa nosso curso de 8 semanas de Mindfulness. Bom dia, Sinara. E aí a gente vai passar por esse momento. Bom dia, Paulinha. Como está a sua viagem? Aí esse curso de 8 semanas, com essas 15, 16 pessoas, que é um grupo máximo que foi determinado por 15 pessoas. Essa era a ideia, um grupo pequeno para poder elaborar todo o quadro. Bom dia, Rosa. Carla, como vai? Hoje à noite temos encontro, então. E essa é a Fernanda Abreu, deliciosamente. Bom dia, nega, saudade de ti. Amanhã tu vem? Consegue vir amanhã? Então vamos lá para as notícias da paróquia. O que nós temos? Bom dia, Rosana. Então nós temos essa semana, hoje começa esse curso fechado de 8 semanas com o pessoal do Mindfulness, que eu vou promover. Faz parte da minha pós que eu estou fazendo em Mindfulness. Bom dia, Amanda. Amanhã a gente retoma a meditação presencial, amanhã e quarta, então terça-feira às 19h15 e quarta. Bom dia, Grácia. Terça-feira às 19h15 e quarta-feira às 7h15 da manhã. Quem quiser começar a participar, venham, porque eu já vou começar conteúdo novinho. Tá? Agora já vou considerar fevereiro as ganhas. Não tá mais as brincas. Não briguem. Ó, sem brigar. Tu viu como é que elas são, né, Amanda? Sabe por que estão brigando, né? Porque a Serena é ciumenta. Então já vou começar conteúdo novinho amanhã, não vou começar em março, não, vou começar amanhã já, para a gente poder já começar a se movimentar na meditação, tá? E aí fazer um quadro para a gente trabalhar o ano todo, o semestre todo primeiro. A Serena quer mais atenção, não adianta. G-Web, é isso? Bom dia. Então amanhã, terça-feira e quarta-feira, 19h15, quarta-feira, 7h15 da manhã, meditação presencial. Amanhã também tem yoga aqui, tá? Tem vários horários, a gente vai rever esses horários também, fazer uns horários mais tarde, né, Amanda, para o pessoal que trabalha, para poder ter acesso. Bom dia, Stanley, bom dia, passo a passo prévio, é isso? É a Aline? Então nós vamos trabalhar. Bom dia, Marta, como é que vai? Então tem yoga aqui presencial e yoga online também com a Amanda Yogini, Amanda Fischer, tá bem? Bora lá que tem várias coisas surgindo, na sequência eu dou mais informações. E nós estamos lendo esse livro aqui, O Poder das Dakinis. Não só as mulheres, mas acho que todo mundo deveria ler. As mulheres lerão com mais afinidade, né? Naturalmente. O Poder das Dakini, 12 mulheres extraordinárias moldando a transmissão do budismo tibetano no Ocidente. Escrito pela budista Micaela Haas, e quem nos trouxe foi a editora Lúcida Letra, através do Vitor Barreto. Feito? Acho que é isso, né? Por enquanto. Bora lá? Então já entrando assim, porque as mulheres, né? Porque esse não é uma questão de ser feminista ou de puxar o assado, ou de querer entrar num mundo que eu não conheço, que é das mulheres, mas uma vez que tu compreende esse aspecto feminino, isso sempre foi muito presente para mim a vida toda, e só fui entender mais fortemente quando eu entrei para o budismo.
esse olhar assim, tentar entender por que eu tinha essa visão, né? E ali ele... Bom, quando eu tomei os votos no Vajrayana, no budismo tibetano, tem alguns votos que são os votos do Bodhisattva, e dentro dele tem os votos raiz, né? E alguns são 16 ou 14, não lembro quantos votos, 10, 14, 16, do voto raiz, e um deles, né, é jamais desprezar, jamais menosprezar, jamais não tratar as mulheres com o devido respeito. Aí a gente quebra o voto raiz. Por que as mulheres? Porque as mulheres, o sexo feminino é considerado a sabedoria no budismo. Prajna. Bom dia, Rosali. E quando tu menospreza ou diminui, bom dia, Aline. Agora sim. Tá como a Aline. E quando tu despreza ou diminui ou despreza de alguma forma, claro que a gente é um treinamento, né? Muitas vezes a gente vai quebrar esse voto. Muitas vezes tu vai fazer, né? Vai fazer merda, vai falar coisas. Nós estamos em treinamento. Treinamento é isso, né? Às vezes tu não passa na baliza e tá tudo certo. Volta lá e vai treinar de novo. Mas tu diminui. E quando tu quebra esse voto raiz, é um voto grave dentro do budismo Vajrayana, porque tu está quebrando justamente em direção à sabedoria. E se quebra esse voto em direção aos homens, não é um voto. Na verdade, nem existe esse voto. Os homens não são considerados dentro desse sistema como sabedoria. Interessante, né? E está corretíssimo. Bora lá, então. Então, muito cuidado, mulheres, porque as mulheres também quebram esses votos, desrespeitando outras mulheres. Não é os homens somente que tem que respeitar. As mulheres, quando quebram esse voto, elas quebram o voto raiz. Né? Ah, mas eu não fiz esse voto. Mas, de qualquer forma, tem as complicações kármicas. Né? Página 75. Casas aladas voadoras. O tio de Dagmola, o erudito Dzung Rinpoche, deve ter notado seu potencial desde o início. Como chefe da família, ordenou que sua mãe mandasse para a escola. Essa foi a primeira vez. Aí tá, eu contei nessa sexta-feira que ela era zombada. Vou pular esse parágrafo aqui. A gente parou aqui no segundo parágrafo. Ela foi para a escola e era a única menina da escola. Eu realmente não achava que era diferente dos meninos, mas tive muitos problemas com essa atitude, Dagmola relembra. As meninas não eram importantes no Tibete naquela época. Isso era muito difícil para mim. Ela não foi tratada com equidade naquele ambiente exclusivamente masculino. Pequenas coisas que marcavam a diferença ficaram gravadas na memória de Dagmola. Bom dia, Márcia. Por exemplo, quando o monastério recebia comida, dinheiro ou doces, algo muito raro no Tibete, os meninos recebiam sua parte, mas Dagmola não. Ela se lembra de chorar ao ver os monges mastigando uva passas ou doces. Mas Dagmola recebeu uma outra coisa, algo que era ainda mais raro para uma garota na zona rural do Tibete, uma boa dose de autoconfiança. Especialmente seu tio, Nagawan, sempre dizia que ela era especial. Ele ouvia com atenção quando a menina lhe contava sobre suas visões. Ela sonhava que voava pelo céu em pequenas casas aladas, visitando pessoas de aparência estranha, com cabelos brancos, em grandes cidades, com edifícios gigantes. Olha só, ela já sonhava com a metrópole. Décadas depois, ela reconheceu que havia previsto sua viagem de avião para a América. Os aldeões fofocavam dizendo que a família de Dagmola estava tratando-a como um tulco, um renascido, mas que ela não era. À tarde, ela aprendia o trabalho doméstico. Ordenhava, cuidava da plantação, tecia sua cota de lã com a avó. Quando um iaque furioso a espetou com seu chifre e perfurou sua bochecha, deixando um corte à direita de sua boca. Os moradores tomaram isso como um mau presságio para a garota mimada. Todos estavam preocupados, pensando que sua beleza pudesse ser afetada, o que a tornaria inadequada para o casamento. Então, o que mais ela faria? Coisa complicada. Dagmola pinta o quadro de uma infância de trabalho duro, mas sem preocupações, cheia de pequenas aventuras com seu pônei e sua leal ovelha de estimação de 4 chifres.
cuidada por um tio solícito, cujos visitantes coloridos de todo o Tibete despertaram sua curiosidade sobre outras partes do país. Então imagina, né? A gente falou semana passada, uma situação duríssima, assim, né? Numa terra super árida, né? Num lugar naquela época, então tudo contra, assim, sendo mulher, né? Complicadíssimo, e mesmo assim ela desponta no Ocidente, né? Então tá tudo ali, né? Tá tudo na pessoa. Ela estava apenas vagamente consciente da Revolução Comunista que ocorreu em 1948 e 1949, na vizinha China. Aliás, tem um filme muito bom, argentino, com Ricardo Darín, maravilhoso. Ricardo Darín, né? Todos os filmes do Ricardo Darín são maravilhosos, né? O Segredo dos Seus Olhos, os Reis, né? Aquele das cartas, maravilhoso. E agora, então, esse Argentina 1985. Nunca mais. Que fala, então, sobre o período da ditadura da Argentina, que nós também passamos praticamente quase na mesma época. Nós começamos antes, né? A gente durou muito mais tempo do que eles, duraram 7 anos, nós duramos uns 20 anos. Esse absurdo que algumas pessoas extremamente... nem sei o que falar, nem que palavra usar, estão querendo de volta, né? Então, radicais, né, de direita estão querendo isso de volta, nem sabem o que estão falando. A ignorância é uma coisa, né, impressionante. E querendo os militares de volta no poder. Que loucura! Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. E aí, se vocês assistirem esse filme, é bom para relembrar o que aconteceu um pouquinho aqui no Brasil, né? Lembrar um pouquinho do que aconteceu no Brasil, e aconteceu muito, né? Exatamente como aconteceu na Argentina. Um filme lindo, está aí no Netflix. O oráculo estatal comunista na China. O oráculo estatal tibetano profetizou que em 1950 o Tibete enfrentaria desafios sem precedentes. Sem saber da reviravolta que se seguiria, sua família levou Dagmola na época, com 15 anos, em uma peregrinação aos lugares mais sagrados do Tibete Central. Alguém assistiu esse filme que eu falei? Vale a pena. Um ponto alto da vida de qualquer tibetano, né? Visitar esses lugares sagrados. Montando seu cavalo para o que deveria ser uma viagem de 1 ano, ao lado de sua mãe, tias e tios, imagina 1 ano a cavalo, passeando por todos os lugares do Tibete. Protegidos por seu poderoso mastim tibetano, seu grupo de 40 pessoas não havia recebido os maus presságios sobre a árdua jornada que viraria a vida deles de cabeça para baixo. Eles estavam viajando, então, a cavalo, visitando esses pontos centrais, e aí a China toma, né, os presságios de que a China tomaria o Tibete. Agora eu estava falando e pensando em outra coisa. Que espetáculo de formação, né? Vamos parar 1 ano, isso sim, 1 ano sabático, vamos parar 1 ano e vamos levar toda a família para esses lugares para renovar nossa fé. Está no Prime Video, diz o Mauro. É no Prime isso, né? No Netflix. Boa lembrança, Mauro. Erro meu. Então, tirar esse ano para visitar esses lugares sagrados, o que é importante para a gente, né? Que sonho isso, né? O que a gente faz? A gente fica correndo o tempo todo atrás, né? De resolver a vida, enfim, de pagar as contas, de educar os filhos, de ter relações, de cuidar do seu trabalho. Mas todos nós deveríamos ter o direito de parar 1 ano e fazer isso, né? O que é mais sagrado para ti? E tomar contato. Já pensou? Tem um projeto de lei que nos desse isso, assim, né? Quem trabalha nas empresas, quem é liberal, ok, pode tomar uma decisão e fazer. Seria muito incrível, né? Eu vou virar deputado. Aí eu vou colocar esse projeto de lei. Eu lembrei isso, a gente estava voltando de viagem lá de Santa Catarina, ouvindo a Gaúcha, as aberrações que os deputados fazem. Primeiro mandato, bom dia, Lucilene, os primeiros coisas que eles vão fazer como seu mandato, né? Que eles protocolam. Então daí, claro, né, o pessoal da linha mais humanista, mais socialista, coloca, nós vamos trabalhar com as crianças, vamos trabalhar com os jovens, vamos trabalhar, enfim, nem me lembro, mas era sempre trabalhar com comunidade, sempre para
um grupo maior, para o coletivo, um olhar de bodhisattva, um olhar de compaixão, né? Esses são os que pensam nesse olhar, que é a turma que está aí, né? Aí, um deputado ali de Encantado colocou que ele quer botar o nome do viaduto com o nome próprio, o nome dele. O nome do viaduto que foi construído, acho que ali em Encantado. Esse é o projeto de lei dele. Colocar o nome do viaduto. Isso é um ser humano de uma curtez de pensamento a nome de um professor. Pior ainda, esse é o projeto de lei, né? Tu foi pesquisar, a gente ficou na dúvida, né? Isso é um projeto de lei, a primeira coisa que ele coloca é colocar o nome do professor, né? Não se pode colocar o nome de pessoa viva. Não se preocupa com isso, não precisa ter nome, é viaduto. O nome desse negócio se chama viaduto na engenharia. Tá pronto, deu. Sabe? Gente, por favor, né? Pensem no coletivo, pensem em algo que faça sentido. Depois de meses cavalgando, enfrentando a neve, o frio e admiradores ávidos ao longo do caminho, Dagmola chegou com sua família em Sakya, a residência dos outrora vastamente poderosos lamas Sakya. Com a ajuda dos cães mongóis, os Sakyas governaram a maior parte do Tibete na primeira parte do segundo milênio. Dagmola confessa ter ficado desapontada, questionando se os Sakya realmente faziam jus ao seu nome. Não havia árvores, nada verde, tudo era cinza. Eu só pensei, isso não é bom. Mas a decepção de Dagmola logo deu lugar à empolgação. Isso aí. Romance e intriga. Dagmola gostava imensamente da companhia de Digdal Dakchen Rinpoche, jovem de 20 anos, o herdeiro designado ao trono de seu pai no palácio de Phuntsok. Seu longo rabo de cavalo preto, sua maestria a cavalgar, seu comportamento tranquilo e nobre, tudo parecia muito atraente. O Buda era assim, né? Jovem príncipe bonito que a Yasodhara se apaixonou. Eles jogavam cartas juntos ou passeavam pelas montanhas selvagens em piqueniques. Dagmola se lembra de se sentir corada, quente e nervosa. Que bonitinho. Isso que eu acho legal, né? Agora eu falei sobre isso, sentir corada, quente e nervosa, né? As pessoas perderam isso, né? Dagmola se lembra de se sentir corada, quente e nervosa quando ele encostou a testa na dela, um gesto íntimo que o mestre, como ele, normalmente faria para outro grande lama ou familiar próximo. As pessoas perderam isso, assim, esse flerte que é muito bonito, né? Hoje em dia, né, não é o caso aqui, mas enfim, me remeteu a esse lugar. As pessoas querem alguma coisa, um relacionamento, vão ali no Tinder, né? Tem esses programas de relacionamento assim, e já vão direto ao assunto, já vão para o sexo, já vão para... Não tem conversa. Numa festa, num lugar, já vão direto a isso, enfim. Não tem aquela coisa do flerte, da troca de olhar, de sentir, desse demorar-se, né? Dessa troca, de esperar ansiosa por ver, de sentir aquela energia brotando. Nada disso. Nada disso. Esse desapressamento das coisas eu acho desnecessário. Para tudo, assim. Ele era muito generoso, divertido e muito mais casual do que eu jamais sonhei. Lembra Dagmola? Ele era despreocupado e tinha um senso do humor que eu gostava. Eles mantiveram seu inocente segredo de namoro por meses, sabendo que seus pais desaprovariam severamente. Falta o encantamento, né, Carla? Acho que o flerte é muito saudável, assim, é o que vai causando. Os casamentos da realeza são frequentemente gambitos e um jogo de poder político, né? Tem o gambito da rainha, né? Aquela série também de jogo de xadrez que é bem legal. Em vez de serem tratados como questões de coração. Como é costume em grande parte da Ásia, os casamentos em geral são arranjados pelos pais, muitas vezes com muitos anos de antecedência, com a ajuda de mapas astrológicos. As meninas, em especial, não tinham voz na escolha dos maridos.
Na verdade, Dagmola já havia sido prometida a um belo herdeiro de uma propriedade no Tibete Oriental, Mondialu. E o casamento de Dagchen Rinpoche com uma princesa de Sikkim já havia sido acertado. A garota, simples da aldeia do Tibete Oriental, não seria considerada uma candidata adequada ao segundo qualquer tipo de padrão. Então aquela pessoa ali que ela estava, né, de namorico não era o padrão dela. É muito alto, muito elevado. Ainda assim, quem observava não podia deixar de notar como os dois se entreolhavam. E os serviçais do palácio começaram a fofocar e espionar. Tem sempre, né, os boca grande. Bom dia, Eloá. Depois de uma festa ao ar livre, sentado em um banco no jardim do palácio, Dagchen Rinpoche surpreendeu Dagmola, pedindo-lhe a mão sem rodeios. Pá! Aí deu confusão. Ele numa linhagem lá super, né, elevada, e ela já menos, e ele pede a mão. E ela já tinha sido prometida para um herdeiro. Isso vai dar problema. Se sua mãe e seu tio derem o consentimento, você se casaria comigo? Dividida entre a saudade e o medo, Dagmola recusou. Gosto de você, disse ela, mas quero ir para casa. Ela estava afastada 1 ano, né, da casa dela. Apesar de seu amor por Dagchen Rinpoche, ela sentia muita falta de casa e mal podia esperar para ver seus amigos em Kan. Mas ela casa, velho. Então tá aqui a foto, ó. Tá bem pertinho. Olha a foto dela como ela era bonitinha. E ele ali, bem bonitinho, tá vendo? Coisa mais linda. Acho bonito esse semblante oriental, assim. Tem muita saudade de uma família que me ajudou na minha criação, assim. Os japoneses. Onde é que eu parei aqui? À luz da lua craseado, pude ver que ele estava magoado e surpreso, lembra Dagmola. Centenas de garotas teriam agarrado a chance de dizer sim. Segundo a lenda, os ancestrais de Dagchen Rinpoche desceram do céu como representantes do Buda, olha só. Dagmola gostava de Dagchen Rinpoche, mas sentia que no nosso caso a geografia estava errada. Então ela estava, né, 1 ano de distância dele. Sob nenhuma circunstância seus pais me aceitariam como parte de sua família. No entanto, cada vez que o via, eu me sentia mais próxima dele. Aí o amor fala mais alto. Dagmola subestimou a determinação de Dagchen, e ela também desejava muito ficar com ele. Eles se tornaram inseparáveis. Eu acho tão bonitinho essas coisinhas assim. Dagmola não conseguia ilustrar mais claramente a maneira como o namoro funcionava naquela época do que descrevendo a maneira como Dagchen pediu a mão ao seu tio. O noivo colocou a mensagem 5 lâminas de madeira fina, com bordas em vermelho, com capa desenhada e com fundo também em vermelho. A mensagem foi escrita com uma camada de pó. Olha só. Tudo isso formava uma espécie de elegante caixa em camadas, junto com uma faixa decorada de couro e seda. Foi escolhido um dia auspicioso e a mensagem foi entregue por um secretário do governo Sakya. Tudo bem formal, bonitinho. Os pais de Dagchen, hoje em dia é assim, e aí, mina, vamos ficar junto. Ah, não dá pra ser assim, né? Ou dá um like ali no Tinder. Ah, para, tia. Acabaram esses românticos. Os pais de Dagchen Rinpoche ficaram profundamente consternados. Disseram ao filho por meio de mensageiros que esquecesse tudo. Por costume, Dagchen não abordava seus pais diretamente. Ele não falava com os pais diretamente, ele falava através dos mensageiros. Olha que situação. Era um príncipe, né? Embora vivessem no mesmo palácio e se vissem todos os dias. Mensageiros foram enviados para lá e para cá com lenços auspiciosos enrolados em notas mordazes. A família até ofereceu dinheiro a Dagmola para comprar o seu afastamento. Ah não, aí que coisa mais feia.
O que vocês acham? Parece aquelas novelas mexicanas. Eu acho muito feio. Isso é desonroso. Mas nem Dagchen Rinpoche, nem Dagmola se deram por vencido. Eles queriam alguém que fosse filha de um oficial de alto escalão, ou uma princesa, ou alguém muito culta. Eu não era nada disso. Dagchen Rinpoche então disse a seus pais que se não pudesse se casar comigo, se tornaria um monge. Pá, aí tocou o terror. E assim foi. Permanecer celibatário teria acarretado uma terrível perda de prestígio para seus pais, já que seu filho mais velho deveria dar continuidade à linhagem. Foram meses de diplomacia de idas e vindas, ameaças educadas e encontros secretos, até que os pais, finalmente, percebessem que não tinham escolha a não ser ceder. Amanhã a gente continua essa novela. Tudo bem até aí? Quem teve algum casamento que não foi aceito, dizendo, não, ele não é para você, ela não é para você. Busque outra pessoa do seu nível social. Vamos lá? Encontrei uma postura adequada para hoje. Apenas vão deixando que o corpo vá buscando um posicionamento. E o convite para levar a atenção a como está sua mente hoje. Talvez agitada com o início da semana, talvez tranquila com o início de algumas férias, talvez apenas observando como ela está. E uma observação isenta de julgamentos. Sem críticas. Da mesma forma, vai observando o corpo. Esse corpo que te sustenta, que é o teu veículo de se manifestar no mundo. Apenas observe o corpo, como ele está para hoje, para essa segunda-feira, início de semana, início de mês. Se detectou algo, apenas observe. Seja bom ou ruim, apenas observe. Talvez uma tensão, talvez um relaxamento prazeroso, apenas observe. Se você estiver passando por alguma situação de saúde, de agravamento de saúde, apenas observe como está se sentindo. Vá levando sua atenção agora para a respiração. Percebendo o ir e vir da respiração. E conectando a respiração ao estado da mente e ao estado do corpo, fundindo num só.
Como se você entrasse nesse balanço da respiração, nesse ir e vir. Permaneça alguns segundos nesse silêncio, apenas observando, estando nessa respiração. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom início de semana, um bom início de mês, um bom início de ano para todos nós. E até amanhã.